Boa noite, Igreja Convida. Estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez para adorar a Deus. Um momento de alegria que a gente tem aqui, um momento de prazer. Como você sabe, nós já começamos a abrir o culto, né? E mais no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é com alegria que nós convidamos a todos vocês para adorar com a gente hoje, para ouvir a palavra de Deus. Então agora nesse momento a gente vai ter uma música de louvor e logo em seguida o pastor Chico ele vai dar uma pregação para a gente aqui, uma palavra, e depois nós vamos ter um fechamento. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos por esse dia de hoje, te agradecemos pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de poder adorar o Senhor. Agradecemos por essa igreja, Deus, por cada pessoa que participa aqui conosco, cada pessoa que está aqui conosco, Deus, cada pessoa que o Senhor chamou. Agradecemos pela oportunidade que nós temos de ser uma igreja que serve o Senhor. Obrigado, nós rendemos louvor ao Senhor nessa noite, receba o nosso louvor. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. Você que me ouve nessa noite, você pode fechar os seus olhos e contemplar o amor de Deus pela sua vida, como Ele tem nos guardado no meio dessa pandemia. Tantas coisas têm nos afligido, mas o Senhor tem nos guardado porque Ele nos ama. Achei o amor e não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso no meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Entrego tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso
Ti, Senhor. Só em Ti nós confiamos. Somente na Sua mão poderosa sobre as nossas vidas. Somente no Teu amor que não nos deixa só. Somente na Sua entrega lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Amém. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja convida. É uma alegria muito grande estarmos aqui essa noite. É a segunda noite presencial. Nós estamos fazendo esse culto presencial pela misericórdia de Deus e temos experimentado uma alegria enorme de estarmos aqui com alguns irmãos. E em breve nós estaremos todos juntos novamente. Aqueles que estão aí no Instagram, as minhas saudações, e em breve estaremos juntos. Queria falar um pouco da nossa série, né? Estamos fazendo a série que chama O Caminho, e estamos agora na terceira pregação da série. E essa série, ela fala sobre permanecer em Cristo, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus é a porta, e essa porta é que entram as ovelhas, e só existe uma porta, e essa porta chama-se Jesus. Não há salvação em outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo tem a capacidade de nos salvar. Gente, isso na igreja é conhecido, e isso imagino eu que ninguém tem dúvida, mas nós temos nos deparado com uma outra verdade nessa série, e temos focado nessa outra verdade. Jesus não é só a porta, mas Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Então, nós temos que entender que em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que ele não é somente a porta, mas ele é o caminho. Que nós não só nos basta fazer uma confissão de fé, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, ir à frente numa igreja, ou confessar em uma oração no nosso quarto, ou nos colocar de joelhos em prantos e aceitar Jesus como nosso Salvador, mas também importa que nós permanecemos no caminho, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Significa que uma vida que uma vez deposita a sua confiança em Jesus é uma vida salva, porque a Bíblia diz que pela fé nós somos salvos, através da graça de Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que aquele que não permanecer no caminho, esse não é digno de Deus. A Bíblia fala da videira e dos ramos, fala o seguinte: o ramo que não permanecer será cortado e jogado fora, e esse ramo não mais pertencerá à videira. Significa, gente, que isso aqui, um relacionamento com Deus, não é superstição de fazer uma vez o movimento de salvação, uma vez a confissão, mas é o fato contínuo de fé e arrependimento, continuamente. Nós temos que entender isso como igreja, para que nós não nos desviemos nem pela direita, nem pela esquerda, mas permanecemos no caminho até que alcancemos a plenitude da nossa salvação. Amém?
O caminho da fé e de arrependimento, santidade, separação, não é opcional. Gente, nós não podemos dizer que somos de Cristo e andemos em outro caminho. Ou seja, se nós de fato experimentamos a salvação verdadeira, a transformação do nosso eu, nós então temos um desejo de arrependimento. Nós temos um desejo de permanecer no caminho. E olha aqui, versículo chave da nossa pregação, versículo chave da série, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Gente, o que você veio buscar? O que você busca em Cristo? Você busca vida, você busca salvação para você mesmo, dos seus pecados, você busca perdão, você busca aceitação. Então, se você está buscando vida, você tem que entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito e apertado, porque é este caminho que leva à vida. Se você vive uma vida impensada, se você vive uma vida levada pelos seus próprios sentimentos, suas próprias filosofias e não as da Bíblia, você está andando no caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Nós temos que entender isso. E quando a gente entende, a gente começa a criar uma cultura, a cultura do Evangelho. A cultura do Evangelho, não a cultura, muitas vezes, evangélica, porque a cultura evangélica tem sofrido muitas vezes uma adulteração do mundo. E aí nós podemos confundir, mas a Bíblia fala de uma cultura, a cultura do Evangelho. E essa cultura é que nós precisamos identificar e caminhar nessa cultura. Para nos ajudar, eu na semana passada abordei o tema do filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 31. Jesus conta uma parábola. Jesus conta que certo homem tinha 2 filhos. E aí, em um determinado momento, o filho mais novo, que é o filho que tinha menos herança, ele pede a herança antecipada do pai. Que desonra! Ele pede a herança, ele deseja no seu coração que o pai esteja morto. E ele, então, ele pega a sua herança e vai gastar de forma desperdiçando tudo aquilo que o pai conseguiu para ele. Ele gasta com prostitutas e uma maneira de viver totalmente corrupta e imoral. E ele experimenta no final a sua miséria. E aí ele retorna ao coração do pai. Nós vimos isso na pregação passada. Se você quiser entrar no detalhe, por favor, puxe aí no IGTV, no Instagram. E esta noite eu queria falar de um outro perfil que também está nessa história. O perfil do filho mais velho. Apesar do título da parábola ser a parábola do filho perdido, nós percebemos que nós temos 2 filhos perdidos aqui. Muitos de nós leu essa parábola e só enxergou a perdição do filho mais novo, mas eles não enxergaram a perdição do filho mais velho. E eu queria agora chamar a atenção para vocês, porque existem 2 maneiras de sair do caminho. A do filho mais novo, que é viver uma vida de imoralidade, viver uma vida de rebeldia, viver uma vida de disrupção com a cultura do pai, a cultura da igreja, a cultura da palavra de Deus, né? Quem aqui nunca viu e nunca experimentou essa cultura vivida aí, tanto dentro da igreja, pessoas que se desviam e que vão viver a cultura do mundo, quanto também a cultura do mundo em si, dentro de casa, com filhos rebeldes, filhos que querem ir contra tudo e contra todos. Isso com certeza nós já vivemos.
E agora eu queria falar um pouco nessa pregação sobre o filho mais velho. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos falar um pouquinho da chegada do filho mais novo e da reação do filho mais velho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no versículo 20. Então o filho mais novo está chegando em casa, e aí no versículo 20 a gente vai começar a ler aqui. A seguir levantou-se quem? O pai, e levantou-se e foi para o seu pai, o filho mais novo. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, olha o coração do pai, compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, colocam um anel no seu dedo, calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Que festa bonita, né? A festa do arrependimento genuíno. Essa festa é maravilhosa. Vamos falar mais dela mais adiante. Enquanto isso, então preste atenção, o filho mais velho estava no campo, provavelmente trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o seu pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do meu irmão, do seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queria que você pensasse um pouco nessa história. Vamos começar no versículo 28. Quais os sentimentos que representam o filho mais velho? Ira, raiva, ressentimento. Ressentimento tem a ver com falta de perdão. Falta de perdão. E olha que interessante. Após ele se encher desses sentimentos, sentimentos ruins, sentimentos pesados, sentimentos que não tem nada a ver com Deus, ele diz ao pai, e ele fala, ele não quis entrar. Olha que palavra interessante, ele não quis entrar. Entrar no quê? Na comunhão daqueles que eram chamados pelo pai. O pai tinha chamado os empregados e o filho mais novo a uma celebração da vida. A uma celebração da vida. Mas o filho mais velho não quis entrar. Olha que interessante. A comunhão com o pai não combina com esses sentimentos. Ira, raiva, ressentimento, falta de perdão. A comunhão do pai não combina com esses sentimentos.
Você não pode fluir o amor de Deus se o seu coração estiver cheio desses sentimentos. Gente, quem está cheio de ira, cheio de ressentimento, cheio de raiva, com falta de perdão, não flui o amor de Deus na sua vida. Não flui a comunhão do Espírito Santo. Está escrito aqui de maneira implícita nessa parábola. Repare também que a história dele existe um ponto de vista do irmão mais velho. E eu queria te perguntar se existem, como eu disse, duas maneiras de você se desviar do caminho. A primeira é essa maneira imoral e totalmente findada dos prazeres da vida, da carne, né, do irmão mais novo, que é uma maneira muito difícil de encontrar na igreja. Nós encontramos essas pessoas da igreja, mas é mais difícil. Agora eu te pergunto, e como filhos mais velhos? Será que nós não vamos ver pessoas se desviando do caminho como filhos mais velhos? Isso eu digo na igreja? No mundo, sem dúvida nenhuma, mas eu estou querendo pregar para a igreja. Eu confesso que para mim, eu desvio muito mais como filho mais velho do que como filho mais novo. Muito mais. Muitas vezes eu me identifico com esse filho mais velho. Por quê? O filho mais velho é alguém que tenta fazer a coisa certa, que por cultura faz o que é certo. Não, viu aqui? Não desobedece às ordens do pai. Tem uma aparência de legalidade, uma aparência de pertencimento àquela cultura da igreja, àquela cultura das pessoas. Ou seja, se você fosse olhar de fora, você veria a igreja como um todo tendendo a ser filhos mais velhos. E você enxergaria então um grupo de pessoas conformes, muitas vezes conformes à palavra de Deus. No entanto, se você puxar um pouco mais de transparência, se você for um pouco mais para o coração dessas pessoas, você vai começar a perceber que na verdade não estão no caminho. Gente, cuidado, nós da igreja, porque nós podemos estar fazendo as coisas certas, podemos ser identificados como pessoas morais, pessoas que são líderes de igreja, pessoas líderes de célula e tudo, mas na verdade somos uma fraude. Cuidado para que você não seja a fraude. Cuidado para que você não seja o filho mais velho. Repare que o filho mais velho, ele tinha uma aparência de submissão. Ele tinha uma aparência de estar relacionado com Deus. Ele tinha uma aparência porque ele fazia as coisas certas. Mas ele não tinha comunhão com o Pai. Ele não tinha comunhão com o Pai. Ele estava vivendo um relacionamento de leis. Ele estava vivendo um relacionamento de formas. Ele não tinha sido transformado no seu interior. Ele não tinha reconhecido a sua identidade como filho. Ele não estava usufruindo das riquezas do Pai. Quando o Pai diz, tudo que eu tenho é teu, e você não tem usufruído disso, ele não usufruía das riquezas do Pai. Ele era um crente formal, ele era um religioso, distante da comunhão de Deus, distante do coração de Deus. Repare o que ele fala assim, olha, Pai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Gente, quantas pessoas na igreja não saem da igreja depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos dizendo, fui escravo, fiz tudo e no final Deus não me abençoou.
As pessoas estavam atrás de algo, mas não do próprio relacionamento com Deus. E aí depois de 10 anos se frustram porque adoeceram, ou porque perderam um ente querido, ou porque não viram uma bênção de um material chegar, e aí falam: fui um escravo e nem um cabrito você me deu. Aquele que esperava uma casa, nem um apartamentinho, aquele que esperava um carrão, nem um golzinho, aquele que esperava uma família grande, nem uma mulher mais bonita, ou um cara mais não sei o quê, nem filhos. Não usufruíram, não sabem usufruir da comunhão do Espírito Santo. Vivem como escravos diante da forma, escravos do mundo revestidos de escravos de Deus, sem prazer algum na obediência da palavra de Deus. Escravo de ordens, escravos formais, que querem recompensas. Porque aqui diz que ele queria um cabrito, ou pelo menos um cabrito. Mas ele não sabia que ele era rico na abundância das propriedades do pai. Mas ele estava de olho num cabrito. Ele era rico, ele tinha bois gordos, ele tinha abundância de bens, ele tinha comunhão do pai. Ele tinha direito a usufruir, festejar, comemorar, mas ele não enxergava isso. Ele só seguia ordens. Quantas pessoas na igreja cansadas de seguir ordens religiosas? Pessoas com foco na performance. Pessoas que querem ser certinhas, pessoas que estão achando que vão conseguir um status com Deus porque são mais disciplinados. Acordam 5 da manhã, oram, dão dízimo, fazem os cultos certinho, leem a sua Bíblia, dão esmola. Mas será que é isso? Aqui diz que ele comparou com o filho mais novo. Repare então que existe um sentimento de orgulho, um sentimento de superioridade. Seu filho que esbanjou seus bens com prostitutas, e eu aqui, como escravo, não ganho nada. Existe um sentimento de olhar para o lado e achar que é mais santo, mais puro, mais capaz de qualquer coisa do que o outro. Não enxerga o seu próprio pecado, a sua própria carência de Deus. Não enxerga que é necessário depender de Deus continuamente. Não espera que ele é também pecador e que se o pecado dele não é prostituta, pelo menos olhar com olhar impuro ele olha. E ele se reduz ao mesmo adúltero que aquele outro. Comparação é algo que traz orgulho. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos comparar a não ser nós mesmos ao modelo de Cristo. Quanto mais eu me comparo com Cristo para ser transformado e chegar à maturidade da minha santidade. Nós temos que sim nos compararmos a Ele. Gente, comparação é algo triste e algo perigoso. Hoje, com as mídias sociais, as pessoas comparam dinheiro, comparam posses, comparam famílias e comparam também caridade, comparam presença de performance espiritual, religiosa, e se sentem bem de ser mais do que o outro. E eu queria te falar, se você tem comparado e se sentido bem, você tem tido um sentimento de orgulho e um sentimento da carne de um filho mais velho.
aqui diz que ele merecia algo melhor. Queria te chamar a atenção para isso. Por que você acha que ele merecia algo melhor? Você já viu uma pessoa falando: gente, eu dou tantos anos na igreja e eu merecia algo melhor? Eu merecia, sei lá, uma bênção melhor, uma saúde melhor, um bem melhor, uma posição eclesiástica melhor. Eu merecia algo melhor. Um boi gordo e não um cabrito, ou nada. Precisamos quebrar o orgulho e voltar ao caminho. Precisamos quebrar o orgulho e voltar ao caminho, depender do Senhor Jesus para caminhar. Precisamos voltar ao caminho. O Senhor repudia o orgulhoso, Ele afasta o rosto do orgulhoso, mas Ele se volta para o quebrantado e contrito de coração. Eu te pergunto, você tem andado no caminho ou você tem se escondido como filho mais velho? Você tem se escondido como filho mais velho dentro da igreja? É momento de arrependimento. É momento de confiar em Deus para a sua salvação e confiar em Deus para a sua caminhada. A palavra de Deus diz aqui que o Pai se alegrou na salvação do filho mais novo. Ele se alegrou. E eu gostaria de te perguntar: você tem alegrado com a salvação das pessoas ao seu redor? Você tem alegrado? Seu coração tem regozijado com a salvação daqueles que estão ao nosso redor? Nós temos sido partes dessa festa, dessa celebração que Deus tem feito ao redor do mundo e ao nosso redor. Olha que interessante, em Lucas capítulo 15, o versículo fala sempre de algo muito valioso que tem se perdido. Ele começa em Lucas capítulo 15, versículo 1, falando a parábola da ovelha perdida. Gente, ovelha era algo valioso. Uma ovelha era algo valioso. Então, se alguém tinha um grupo de ovelhas e perdia uma ovelha, o que a Bíblia diz aqui? Que essa pessoa largava as 99 e que ia buscar a perdida, mas ele não largava porque ele abandonava, ele cuidava das 99, deixava elas protegidas e iam em busca daquela que estava perdida. E quando achava aquela que estava perdida, o que ele diz? Ele diz que alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha que interessante que essa parábola diz que o arrependimento, ele causa uma celebração. O arrependimento leva a uma celebração maravilhosa e que ele é muito mais poderoso um arrependimento do que 99 orgulhosos. Aí depois ele fala da parábola da moeda perdida, versículo 8 adiante, e ele fala que a mulher andava com umas moedinhas aqui agarrada ao corpo, e que de repente ela estava provavelmente fazendo trabalho de casa, elas perdiam, e aí no que elas perdiam, ele fala o seguinte: alegrem-se. E aí ela achou aquela moeda de volta e ele fala: alegrem-se, pois encontrei a moeda perdida. Olha de novo ele falando da celebração de achar algo perdido, algo de valor que estava perdido. E ele diz: eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus,
por um pecador que se arrepende. Ele está falando, a celebração, ela é dividida com Deus e os anjos. Há uma celebração quando você acha algo que está perdido. E por último, nós encontramos o quê? O filho pródigo. E repare que existe a mesma situação de pessoas perdidas e que quando são encontradas, o pai celebra com uma festa e diz: alegrem-se, porque hoje o que estava morto veio à vida e o que estava perdido foi achado. Repare que Jesus então estava dando uma aula de como é o céu. O céu é feito de celebração. O céu é feito de celebração. O céu é festa. Você concorda que basta um pecador para que haja festa no céu? Basta um pecador se arrepender e a festa começou. E eu pergunto para você, será que ela vai acabar? Não. A festa é contínua, 24/7. A celebração é contínua. E o céu, então, gente, é marcado por uma festa. Quem gosta de festa aí? Glória a Deus. O céu é marcado por festa, celebração. E como filhos de Deus, o que Deus espera que nós façamos? Que nós nos arrependamos, confiamos em Jesus para a salvação das nossas almas e continuemos arrependendo e confiando no seu caminho. E agora, como os filhos mais velhos encaram isso, gente? Eles não participam. Por quê? Porque um pecador que se arrepende é pela graça. E ele não mereceu. E o filho mais velho acha que está na igreja para merecer, para ser melhor. E aí ele fica fora da festa, porque ele se acha melhor e merecedor de alguma coisa. E eu queria te perguntar, você tem participado da festa da igreja, a celebração do reino dos céus, ou você tem se escondido atrás de performance? Atrás desse sentimento de ira, de superioridade, né? De raiva, de ressentimento, de falta de perdão. Nessa noite eu queria te convidar a ser parte desse grupo que se arrepende e ser parte do que traz a celebração aos céus. Essa noite eu queria te chamar ao arrependimento genuíno. Hoje de manhã no culto doméstico eu estava estudando Mateus 26 e nós vimos que Judas, depois de trair Jesus, ele se sentiu remorso. E ele foi lá com as 30 moedas de ouro e disse aos líderes religiosos: eu me arrependo, ou sinto remorso do que eu fiz. E os caras falaram: problema seu, responsabilidade sua. E ele pegou as 30 moedas e jogou no templo. E aí ele chorou e ele teve remorso. E aí os meus meninos perguntaram: mas por que ele então, se ele pediu perdão, por que vai acontecer o que vai acontecer? E no mesmo texto fala que ele se enforcou logo depois. E a pergunta deles foi muito interessante. Por que Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, chorou amargamente? E por que Judas, que arrependeu de ter traído Jesus com um beijo, chorou amargamente? Só que os dois tiveram destinos diferentes, totalmente diferentes, pecados muito parecidos, todos são pecadores, porém destinos diferentes, caminhos que levaram à vida, caminho que levou à destruição. Por quê? Não houve arrependimento genuíno. Pedro estava disposto
a voltar e dar a sua vida para Jesus. Ele poupou a sua própria vida. Ele disse: eu não quero morrer, não quero ver o que vai acontecer. Talvez eu estou com dúvida que Jesus é o Senhor. Nesse momento estão batendo, estão espancando ele. Eu quero poupar a minha vida. Mais tarde ele caiu em si, ele arrependeu. E ele encontrou Jesus mais tarde. E foi dado a ele o arrependimento e o perdão dos seus pecados, e ele foi reestabelecido no caminho. Judas não deu a si mesmo a oportunidade de arrepender. Judas não deu a si mesmo ele sentiu a tristeza do pecado. Quantos de nós já sentiu a tristeza do pecado? Faz parte. Ou eu errei, eu agredi a minha filha, o meu filho, eu agredi a minha esposa, ou eu peguei algo ilícito, ou eu fiz isso, ou aconteceu aquilo, e eu senti tristeza. Não basta sentir tristeza, não basta sentir tristeza, nós temos que ter um arrependimento genuíno, que é sair daquele caminho do pecado. Não basta simplesmente estar triste. Judas esteve triste. Temos que nos separar do caminho do pecado. Temos que quebrar o jugo do pecado. Essa semana eu li um texto que falava, um post do Instagram que falava assim: o que importa não é que nós venhamos a tropeçar, porque nós vamos tropeçar. O que importa é que nós não amemos o tropeço. Amar o tropeço, agarrar o tropeço e ficar ali juntinho com o tropeço, isso sim é rebeldia e falta de arrependimento. Então, nessa noite, eu queria te desafiar, seja no caminho do filho mais novo, seja no caminho do filho mais velho, que você se arrependesse e que se voltasse para um único e certo caminho, que é o caminho estreito do Evangelho de Cristo. Você está pronto para fazer esse compromisso? Você está pronto para abdicar, seja da sua vida imoral, seja do seu orgulho religioso? Você está pronto? Queria que você se colocasse de pé. Queria que nós pudéssemos orar nesse momento. Se você está aí na sua casa, queria que você se colocasse de pé, que você colocasse a mão no seu coração, você fechasse os seus olhos e você pudesse agora nesse momento arrepender dos seus falsos caminhos, arrepender dos seus ídolos da performance, ídolos do orgulho, ídolos do ativismo. Nada disso vai te salvar. Oh Deus, nós agora, Deus, estamos aqui diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito. Nós agora estamos aqui para dizer, Deus, que o Senhor é o nosso Salvador e que nós não confiamos nas nossas ações para ser salvos. Nós não confiamos na nossa moralidade. Nós não confiamos, Deus, na nossa performance social e moral. Nós não confiamos, Deus, no nosso status religioso. Nós não confiamos, Deus, no quanto nós temos vivido puros ou aparentemente puros aos olhos das pessoas. Nós agora dizemos ao Senhor que somos de fato pecadores. Abrimos mão do orgulho, somos pecadores. Pecadores. E necessitamos da salvação do Senhor. Necessitamos do sangue de Cristo para nos perdoar, nos purificar de todo pecado. Necessitamos da sua graça para caminhar essa jornada longa e difícil.
Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia daqueles que se consideram melhores, daqueles que são comparadores e se veem como pessoas mais santas, mais alguma coisa, mais qualquer coisa. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Somos nada sem Cristo. E é o Senhor que nos transforma. A Bíblia diz: vasos de barro, mas cheios de um vaso, cheio de um óleo do Espírito Santo, cheio de um propósito genuíno para glorificar a Deus. Somos Deus, sim, vasos de barro, mas sim com um propósito, sim com um destino de glória, um destino de honra, porque somos teus, para teu propósito, e através do teu Espírito, vamos fazer aquilo, vamos viver o nosso destino, vamos fluir o Espírito Santo em nós, e vamos realizar obras maiores que o Senhor realizou. Ó Pai, que o Senhor também traga o arrependimento àqueles que estão na imoralidade, aqueles que estão na rebeldia, aqueles que estão vivendo o satanismo, a bruxaria, todos esses outros caminhos que são claramente contrários a tudo que o Senhor deseja. Que nesse momento, na miséria deles, Deus, eles possam se voltar para o Senhor. E o Senhor os abraçará, os curará, os redimirá. E viveremos como uma família de irmãos que se alegram com as vitórias e com as curas e com as celebrações dos outros, sem orgulho algum. Aleluias, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vou chamar o Flávio para dar os recados finais. Obrigado, Chico, pela palavra. Espero que você foi bastante edificado aí. Eu fui bastante edificado. Que durante essa semana, quando a gente aproximar de Deus, né, com as nossas petições, orações, para a gente checar o nosso coração. Acho que vai ser um bom exercício para nós, né? E quando você checar seu coração, você chegar diante de Deus, você pergunte a Deus, pergunte a si mesmo, né? Como que eu estou chegando diante de Deus? Como alguém que merece ou como alguém que pela graça de Cristo Jesus pode receber bênçãos infinitas de Deus? Obrigado pela palavra, Chico, mais uma vez. E pessoal, só alguns avisos bem rápidos aqui. Primeiro, você já percebeu que nós estamos aqui na igreja, então, se você não sabia, nós já voltamos o culto presencial, mas por causa do Covid, a gente está limitando a presença. Então, se você tiver interesse, por favor, entre em contato comigo, através do WhatsApp. Entre em contato comigo, que nós temos uma lista e nós vamos colocar o seu nome ali, ok? E o seguinte, os cultos vão continuar às 19 horas e se tiver alguma mudança, nós vamos te avisar também. E por último, vocês devem ter recebido ali no canal de comunicação da Igreja Convida um chamado para a gente participar de uma obra que está sendo feita ali na Pedreira Padre Lopes. Nós estamos recolhendo doações para que a gente possa abençoar crianças ali na Pedreira Padre Lopes. Então, só para você ter uma ideia, vai ser bem fácil, né? Vai ser bem fácil para a gente ajudar as crianças lá. Se a gente tiver uma pessoa doando 200, 3 doando 100 e 6 doando R$50, nós vamos conseguir alcançar o alvo rapidinho. Agora, é claro que você deve dar de acordo com o que Deus colocou no seu coração. Então, não fique limitado por esses números. Eu só estou colocando os números aqui para você ver. Não vai ser difícil, ok? Então, aguardamos vocês, né, participar com a gente desse projeto. E também aguardamos vocês para a semana que vem, às 19 horas, nós vamos ter o nosso próximo culto. E desejamos que você tenha uma boa semana. Deus te abençoe e que a graça de Deus esteja com você. Abraço.